e do clima. Vamos começar aqui pelo sul do Brasil. Aqui no sul do Brasil, você tem aqui, ó, número 4, tá? O número 4, aqui na legenda, subtropical. Na verdade, eu queria que vocês, se vocês conseguiram imprimir, não sei nem se deu tempo de vocês imprimirem, mas depois, com calma, vocês vão imprimir esse material. Aí vocês vão acrescentar subtropical úmido. Faltou o úmido aqui, porque esse mapa aqui foi o mapa que eu encontrei na internet que mais se aproxima da nossa realidade. Ó, tudo que você não pode seguir, pessoal, tudo que está na internet. Tomem cuidado com isso, tá? Vocês têm que seguir a nossa orientação, tá legal? No caso, os professores de geografia é a minha pessoa e a professora Jéssica Fonte. Então, sigam as nossas orientações, tá? Mas por que o senhor está falando isso? Na internet não tá... Tem coisa na internet que não está legal. Por exemplo, eu falo assim, quais são as subbacias da bacia platina? Aí eu criei um bizu, né? O professor Marcelo Bizu criou um bizu sobre isso. P ao quadrado vezes U. P vezes P vezes U. P ao quadrado vezes U é P vezes P vezes U. Então, o primeiro P, que é a bacia mais importante do Brasil, porque é ela que praticamente fornece a maior quantidade de energia elétrica, é a bacia do Paraná. Mas eu já vi professor na internet botando bacia do Paraguai primeiro. Então, isso está errado. Então, a gente tem que fazer aquilo que está previsto. Voltando aqui para a questão do clima, então, o número 4 é subtropical úmido. Então, beleza. Direto ao assunto, sem rodeios. Vamos ao objetivo. Olha, qual é a massa de ar que vai influenciar o clima subtropical úmido? A massa polar atlântica. Por isso que eu pedi para botar úmido, porque qual é a característica da massa polar atlântica? Ela é fria e úmida. Ela nasce aonde? Onde é a sua origem? Onde é a sua casa? Onde é o seu centro de formação? Lá na região das Patagônias. Lá bem próximo do Círculo Polar Antártico. A gente viu que nós temos 2 calotas geladas no planeta. Beleza. A massa polar atlântica, qual é a característica dela? Fria e úmida. Se ela é fria e úmida, o clima subtropical úmido será frio e úmido. Então, qual é... Agora falando do clima. Então, eu vou falar da massa de ar e vou dar um realce maior no clima, porque a aula de hoje é clima. Então, o que acontece? Qual é a área de influência? Quais são as características do clima subtropical úmido? Qual é a característica do clima subtropical úmido? Primeiro vamos falar a área de abrangência. Pessoal, clima subtropical úmido, ele vai ter a sua área de abrangência a partir do Trópico de Capricórnio. Por exemplo, aqui não tem a linha aqui, o Trópico de Capricórnio. Mas a gente sabe que o Trópico de Capricórnio é uma linha imaginária que vai cortar o sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, tá? Sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, e aí daí para baixo você vai ter Paraná, né? Capital Curitiba, Santa Catarina, capital Florianópolis, e Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre. Então, o clima subtropical úmido, ele vai ter influência em cidades a partir do Trópico de Capricórnio. E o Trópico de Capricórnio corta cidades. Toma cuidado com isso, porque eu já vi professor falando que o clima subtropical úmido, ele só tem influência no sul. Alguém aqui que está assistindo a aula já ouviu falar nisso? Por favor, se manifeste. Já, isso aí. Isso, Ive. Já teve professores que falaram isso. Tomem cuidado com isso. Eu já vi, não foi nenhum nem dois, eu respeito todos os professores, mas eu já vi professor explicando errado ou omitindo informação. Não sei qual o objetivo. O clima subtropical úmido é o clima característico a partir de cidades ao sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, para baixo. Aí você vai descer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem,
Olha, o clima subtropical úmido, ele vai provocar temperaturas baixas, tá? Temperaturas baixas nessas regiões, nesses lugares que eu falei, tá? Principalmente no inverno. Por que no inverno? Porque o inverno não é a estação fria. Se o inverno é a estação fria e a MPA é fria, logo você vai ter temperaturas abaixo de zero em regiões de serra. Gramado, Urubici, são várias regiões de serra que o sul do Brasil tem, que você vai ter registro de temperaturas abaixo de zero. Bem, você vai notar, então, o que eu estou falando, você depois, quando você for ouvir de novo essa live, você vai anotando as características. A gente vai trabalhar as características, tá? Outra característica é a sazonalidade do clima do sul. Tá entendendo? Tirando o inverno, você vai ter temperaturas um pouco elevadas. Então, o clima do sul, grava essa palavra. Essa palavra, dentro das características dos climas, é very important, muito importante. Sazonalidade, sazonalidade, sazonalidade. Ou seja, excluindo o inverno, que é a estação fria, você vai ter sazonalidade, você vai ter temperaturas aí um pouco elevadas no verão, papapá, papapá, mas a média térmica da região sul é mais ou menos 18 graus, tá? A gente está vendo aí alguns fenômenos que estão acontecendo, essa questão dos tufões na região sul e etc. Então, é isso aí. Agora, claro, no inverno você vai ter lá temperaturas abaixo de zero na região de serra, temperaturas muito baixas nas regiões planas, você vai ter fortes ventos, você está tendo agora o caso dos tufões, chuva de granizo, uma série de características, né? O sul ele tem essa característica. Se você está em Curitiba, o clima de Curitiba é um clima muito frio, porque Curitiba é uma cidade que está entre serras. Eu tive em Curitiba, fiquei uma semana lá, meu Deus do céu, quase que eu morri de frio, meu povo. Meu Deus, que frio faz naquele lugar. Careca, gelou meu pé, eu estava no alojamento do soldado, o major falou assim, ó, fica lá, tal. Ive, tá rindo, né? Caraca, eu senti muito frio, não estava querendo pagar hotel para ficar, eu estava querendo economizar diária, aí me colocou no alojamento, meu Deus do céu, cara, minha careca, meu Deus, cara, parecia que tinha neve na minha careca, parecia que tinha gelo, pegaram uma coisa de gelo e botaram assim, mas muito frio, muito frio, muito frio, pessoal. Essa é a característica do sul, tá? Por quê, pessoal? Para a gente poder avançar. Daniel, tá rindo, né? Mas é muito frio. Olha, eu estava lá no sul do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Canguçu. Fui para Canguçu. Canguçu fica pertinho da fronteira do Brasil com o Uruguai. 5 horas já aquele nevoeiro, aquele frio. Olha, e a gente estava na churrascaria comendo churrasco. E churrasco de gaúcho é muito bom, costela. Ai, que delícia. É a parte boa, né? A parte ruim é o frio, né? A parte boa é a fome. E aí a gente ia todo dia para a churrascaria, até porque a comida lá é barata, né? O custo de vida lá não é tão alto. Então é isso aí, pessoal. A gente poder uma trabalhada bem. Uma última coisa para a gente poder subir, a gente avançar, é que do Trópico de Capricórnio para baixo, lembra quando eu falei para vocês que o Brasil ele possui uma posição privilegiada em relação ao Sol? Lembram disso? O Brasil possui uma posição privilegiada em relação ao Sol. Ou seja, os raios solares eles vão atingir. Lá em cima você tem a linha do Equador, cortando lá o norte. Aqui embaixo você tem o Trópico de Capricórnio. E aqui no meio, principalmente no centro-oeste, ele vai receber grande incidência de raios solares formando ângulos retos, né?
Então, o Brasil ele possui uma posição privilegiada em relação ao Sol. Por isso, tá, a gente diz que 92% do território brasileiro o clima é tropical. Por quê? Por causa dessa posição privilegiada. Então, 92% do território brasileiro está dentro da zona de iluminação, dentro da zona de convergência intertropical. Tá? Só que é o seguinte, quando você vai diminuindo o ângulo, tá? Então, a partir do Trópico de Capricórnio para baixo, o clima ele vai ser temperado, tá? Ele vai ficando temperado. Da linha do Equador para cima, o clima... Opa, valeu, Douglas. Vai ficar gravado, tá, Douglas? Tá? Não esquenta não, não tem problema não. Fica triste não. A aula vai ficar gravada, tá legal? E qualquer coisinha pode me chamar no meu WhatsApp. Estou à disposição aqui, 24H. Selvo! Então, beleza, pessoal. Cara, tá muito legal. A gente tá... Esse bate-papo, pessoal, é muito legal, cara. A gente poder trabalhar no detalhe, pessoal. Eu gosto de trabalhar a matéria detalhadamente, nada de decoreba. Os meus alunos me conhecem, sabem como eu gosto de trabalhar essa matéria. Eu sou apaixonado pela minha matéria, eu amo geografia. E a gente trabalha, vai trabalhando, vai batendo papo, tal, tal. Aí você vai ver, quando a gente for fazer as questões, que as coisas vão ficar bem mais claras. Então, beleza. Só essa última coisa em relação ao clima subtropical. Do Trópico de Capricórnio para baixo, o clima ele vai ficando temperado, porque você vai diminuir o ângulo. Da linha do Equador para cima, para o norte, o clima vai ficando temperado, ele vai ficando mais frio. Aí você vê, eu já vi assim, em livro de geografia, ele colocando um boneco. Tipo um boneco. O boneco, quando ele está aqui no sul, ele está de casaco. Ele vai subindo, ele passa, aí já fica já de camisa e de short. Tal. Então, isso representa essa variação do clima. Pessoal, aqueles que estão assistindo, conseguiram entender isso? Falem comigo agora, por favor, me dê um feedback, só para saber se vocês estão aí, se está tudo certinho. Me dê um feedback. Legal. Legal, Bruna. Legal, Daniel. Legal, Ive. Rawane. Excelente. Coloca na tua cabeça isso, anota isso. Característica do clima subtropical. Sazonalidade. Sazonalidade. Receba, receba, receba. Sazonalidade. Influência da MPA. Influência da massa polar atlântica. Uma coisa importante lembrar da MPA. A MPA, quando ela sobe pela costa oeste, pela parte ocidental, pela esquerda do mapa, ela vai provocar o quê? No centro-oeste, friagem, queda brusca de temperatura. Quando ela chega no norte, na Amazônia, friagem, queda brusca de temperatura, isso no inverno. No centro ela não ganha tanta força, mas quando ela sobe pela parte leste, pela parte oriental, o que ela vai provocar no sudeste? Frente fria. No sudeste você não fala friagem, no sudeste você fala frente fria. E qual é o máximo que ela pode chegar? Até onde a MPA chega? Na Bahia. Na Bahia. Se vier questão falando de interior do Nordeste, tá errado. Eu já vi questão sobre isso. O máximo que pode chegar é na Bahia, ok? Beleza. Muito bom. Vamos agora para o 6. Olha o número 6. Tropical de altitude. Número 6, tropical de altitude. Esse 6 aqui, acima do 4, ele nem deveria estar aqui. Ele deveria estar um pouquinho mais para cima, mas tudo bem. Ele deveria estar por quê? O clima, presta atenção, não se liga nem 100%. Esse mapa aqui, ele não está 100% legal. Foi o que se aproximou um pouquinho mais da realidade. Mas presta atenção numa coisa. Quando a gente fala do clima tropical de altitude, o nome já fala, altitude. Altitude é o quê? Lugar alto. Tá? Lugar alto. Onde você tem lugares muito altos? No sudeste. Então, quando a gente se referir às regiões serranas do sudeste, ó, no plural, tá, pessoal? Regiões serranas do sudeste, a gente fala clima tropical de altitude.
Qual é o clima de Petrópolis? Tropical de altitude. Qual é o clima de Teresópolis? Tropical de altitude. Qual é o clima de Nova Friburgo? Campos do Jordão, Domingues Martins, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Canária. Tropical de altitude. Tropical de altitude é um clima frio. Temperaturas baixas. Então, anota isso. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, mais frio será. Ou seja, se tiver alguém aqui, algum aluno aqui, a gente tem alunos paraquedistas, sabe o que eu estou falando. O cara está lá no avião, lá o clima é frio. A temperatura cai por causa da altitude. Então, eu já vi questões que ele perguntava qual é o clima da região serrana do Sudeste influenciada pela MPA. Está errado isso. Isso está errado. Quando ele fala influência da MPA, é pegadinha. Sabe por quê? Sabe por que isso é pegadinha? Sabe o que vai estar na opção A? Subtropical úmido. Cara, se liga na opção A. Abre o teu olho na opção A. Ó, opção A é a opção da pegadinha. Claro, eu não estou dizendo que não tem a questão certa da opção A. Então, isso é uma pegadinha. Na verdade, o clima da região serrana, ele não é subtropical úmido porque influencia, não. Ele é frio, ele é tropical de altitude, ele é frio, temperaturas abaixo, temperaturas em torno de 20 graus, 19 graus, não por causa da MPA, mas por causa da altitude. Então, beleza. Então, a gente explicou subtropical úmido, tropical de altitude. Vamos agora aqui para o litoral. O litoral está aqui, o número 5. Número 5, tropical litorâneo ou atlântico. Eu gosto mais de falar tropical litorâneo úmido. Então, seria importante, depois que vocês imprimirem essa folha, coloquem tropical litorâneo úmido. Tá? Por que eu acrescento a palavra úmido? Porque a gente está no Oceano Atlântico. No Oceano Atlântico você tem evaporação. Tá? O que é a evaporação? É quando o raio solar ele atinge o mar, o oceano no caso, e ali ocorre um fenômeno químico, né? Ali ocorre uma mudança química, uma mudança do estado químico para o estado gasoso. Assim que o raio solar atinge a água, essa água vai subir em forma de vapor d'água, vai chegar nas regiões superiores. O que vai acontecer? Condensação, saturação, precipitação. Condensação, saturação, precipitação. Ou seja, o vapor d'água está subindo quente. Quando ele chega numa área fria, porque eu falei que quanto mais alto você sobe, mais frio será, vai ocorrer um choque térmico, vai ocorrer um choque, e aí vai ter todo um processo químico, que aí você vai ter precipitação. Então, você vai ter o ciclo hidrológico. O raio solar atinge a água passa do estado líquido para o gasoso, condensação, saturação, precipitação. Aí vai virar o quê? Um ciclo hidrológico. E aí, você tem a influência da MTA, massa tropical atlântica. Característica dela, quente e úmida. Ela vai ter influência em todo o litoral brasileiro, principalmente no Sudeste e no Nordeste. Matamos tropical litorâneo úmido. 2. Tropical úmido. Eu gosto de falar assim, tropical. Posso falar assim, qual é o clima do Centro-Oeste? Depois você imprime e você anota. Esse mapa aqui foi o que mais se aproximou da nossa realidade. Clima do Centro-Oeste, tropical continental. Ó, cara, o Centro-Oeste é importante. Eu gosto muito de explicar o clima do Centro-Oeste. É bem interessante. Ó, qual é o clima do Centro-Oeste primeiro? Tropical continental, ou tropical típico, ou tropical semiúmido. Tropical continental, tropical típico, ou tropical semiúmido ou subúmido. É a mesma coisa. Esses 3 nomes têm o mesmo significado. Cara, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Pessoal, segunda coisa. Qual é a massa de ar que vai influenciar no clima do Centro-Oeste? MTC. Centro de formação. Sul-origem.
sua casa. Tá vendo como é que eu falo? Eu falo palavras sinônimas. Termos sinônimos são termos com o mesmo significado para você entender. Eu tenho o prazer de explicar de forma que o meu aluno entenda. Eu não gosto de ficar viajando na maionese. Então, vamos lá. A MTC nasce numa região seca. É a Depressão do Chaco, na Bolívia. Na Depressão do Chaco. Aqui, mais aqui para o seu canto esquerdo aqui. E ela vai ter influência direta no Centro-Oeste. Beleza? Agora que vem. O melhor de tudo é o que eu vou falar agora. É muito bom. Vamos agora caracterizar o clima do Centro-Oeste. Anota. Verão. Verão. Muito quente por causa, já falei, muito quente por causa da posição do Centro-Oeste em relação à posição do Centro-Oeste em relação ao Sol. Então, verão é chuvoso. Você vai ter queimadas naturais, por causa da grande quantidade de calor. Queimada natural na região de vegetação em Brasília, no Mato Grosso. Beleza? Verão muito quente. Porém, chuvoso. Verão chuvoso. Por que chuvoso? Agora é interessante. Vou falar agora de tipo de chuvas, hein? Olha como é que está. Ó, a gente está falando de massa de ar, clima, e agora eu vou falar de tipo de chuva. Você tem subindo a MPA, beleza? A MPA ela sobe. A MPA é fria. Qual é a massa de ar que tem influência no Centro-Oeste? Eu falei, a MTC. Cara, quando você tem o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria, quando elas se encontram de frente, ó, vou até falar assim, de baixo para cima, ó, de frente, ó, essa mão aqui é MPA, essa aqui é MTC, ó. Cara, você vai ter chuvas frontais. Chuvas frontais ou chuva de fronte é quando a MPA se encontra com a MTC. Verão chuvoso. Essa chuva é provocada pelo encontro da MPA com a MTC, pelo encontro da massa de ar fria com a massa de ar úmida. Beleza? Dá um like aí, tá, povo? Inverno, frio, friagem. Lembra da MPA? Inverno, frio, friagem, queda brusca de temperatura por causa da MPA. E seco. Toma cuidado com esse seco. Tem alunos que confundem a seca do Centro-Oeste com a seca do Sertão. São coisas distintas. Primeiro lugar, alguém aqui falou que não chove no Centro-Oeste? Ninguém falou isso aqui. Neve, nunca. Chove no Centro-Oeste, tá? Agora, a seca do Centro-Oeste, ela vai se dar por causa da posição do Centro-Oeste em relação ao oceano. Nós que estamos no litoral, nós percebemos o efeito da maritimidade. Por exemplo, aqui, sofro de bronquite, eu. Cara, se a umidade relativa do ar cair, eu começo, ó, eu começo a tossir. Por quê? Por causa do efeito da maritimidade. Graças a Deus aqui eu tenho o que na minha sala agora? O que a gente tem aqui? Vapor d'água e suspensão, porque a gente está próximo do mar. Cara, isso não acontece no Centro-Oeste. Então, já falo com os meus alunos, cara, lá no final, você se formar, vai aparecer lá a lista dos lugares para você, os lugares para você escolher para servir. Cara, se você tem problema de pressão, de bronquite, sinusite, rinite, bota sangue pelo nariz, não vai para o Centro-Oeste. Não vai, porque o clima lá é seco. Seco no sentido de ausência de umidade. Agora anota, porque o Centro-Oeste percebe o efeito da continentalidade, ou seja, entre vírgulas. O Centro-Oeste está distante do litoral. Até aqui, pessoal, vocês estão entendendo? Estão gostando, pessoal? Falem comigo, me dão um feedback aí. Glória a Deus. Vou repetir. Olha só, vou repetir.
Beleza. Ó, anota então. Característica do clima do Centro-Oeste. Ó, então anota. Verão chuvoso. Primeiro tu anota essa frase, depois tu vai colocar os bizus. Verão chuvoso. Aí tu bota depois com ou e, sei lá. Verão chuvoso com inverno seco. Então, o verão é chuvoso e o inverno é seco. Então, verão chuvoso, inverno seco. Característica do clima do Centro-Oeste. Característica do clima tropical continental. Anota isso. Tropical continental ou tropical típico ou tropical semi-úmido ou subúmido. Verão chuvoso com inverno seco. Verão chuvoso com inverno seco. Agora vamos esmiuçar isso. A gente precisa esmiuçar isso, tá? Conseguiram anotar? Beleza, Bruna. Excelente, pessoal. Excelente. Agora, olha só. Vamos caracterizar isso. Vamos interpretar isso. Faz um sublinhado embaixo de verão. Puxa uma seta para baixo aí na sua folha, no seu caderno, seja onde for. Aí você coloca verão muito quente, tá? Verão muito quente, né? Por causa da posição do Centro-Oeste em relação ao Sol. Então, isso aí faz com que o verão lá seja um verão muito quente. Aí tu pode botar exemplo, entre parênteses, queimadas naturais. Então, você vai ter queimadas naturais. Tá legal? Queimadas naturais. Esse é o verão. Agora, chuvoso. Por que chuvoso? Por causa do encontro da MPA com a MTC. Então, você vai ter um encontro de uma massa... Sobe uma massa de ar frio e desce uma massa de ar quente. O encontro de uma massa de ar fria com a quente, esse choque, a gente fala chuvas frontais ou chuvas de fronte. Então, o nome desse tipo de chuva é chuva frontal ou de fronte. Qual é o tipo de chuva que cai no Centro-Oeste? Chuva frontal. Você tem chuva frontal, chuva convectiva, chuva orográfica, chuva ácida. Então, chuva frontal. Bem, o inverno é frio, friagem. Inverno, tu bota frio não, bota friagem. Inverno, friagem, por causa da influência da MPA. Né? E friagem é a queda brusca de temperatura. Essa questão caiu na prova do ano retrasado. Ano passado caiu a meia, ano retrasado caiu a MPA. Então, friagem. E o inverno seco, esse seco é por causa do efeito da continentalidade. Por causa da posição do Centro-Oeste em relação ao litoral. O Centro-Oeste é seco, esse seco, ausência de umidade ou umidade relativa do ar muito baixa por causa da posição do Centro-Oeste em relação ao litoral. Aí a gente fala efeito da continentalidade. Conseguiram anotar, pessoal? Beleza, então. Beleza, vamos então agora para o número 3. O número 3, ele é o semiárido, tá? Então, o semiárido é isso mesmo, tá? O semiárido é o clima que caracteriza o sertão nordestino, né? Esse número 3, a gente está no interior do Nordeste,
estamos lá no sertão nordestino, nós estamos ali no entroncamento ali de cidades ali que compõem o sertão. Sabemos que o sertão é uma sub-região do Nordeste, a gente vai tirar uma aula aqui para falar só sobre o Nordeste. Então, começando pelo litoral, as sub-regiões do Nordeste, começando pelo litoral, a gente tem a Zona da Mata, adentrando para dentro do Nordeste, temos o Agreste, e chegamos na maior sub-região, que é o número 3, o semiárido. Cara, o semiárido ele tem uma especificidade muito interessante, e a gente já viu que você praticamente não chove no sertão, porque você tem a influência da MTA, massa tropical atlântica, né, influenciada pelo Barlavento, vento úmido. Ele quer chegar no sertão, porém ele é impedido por um grande planalto ou chapada da Borborema, que vai funcionar como uma barreira ao avanço da massa de ar úmida. Ela não vai conseguir passar por cima, porque ela é úmida, ela está carregando a umidade, ela está pesada, está densa, ela não vai conseguir subir, ela não vai ter força. O que vai passar é o sotavento, né? O sotavento é o vento seco, ele é leve, né? Então ele consegue chegar no sertão, vento seco. Agora o úmido, que é interessante, ele não chega, por causa da influência por causa do Planalto da Borborema, que vai funcionar como uma barreira. A pouca chuva, então você vai ter aí no sertão longos períodos de estiagens, temperatura muito altas, né? E você vai ter longo período de estiagem, ou seja, você vai ter pouca chuva, né? Aí você vai ter janeiro, fevereiro, março, abril, só vai chover no final de setembro. E aí a pouca chuva que cai é 750, mais ou menos 750 a 1.000 milímetros cúbicos de chuva. É muita pouca quantidade de chuva durante o ano. E essa chuva vem da onde? Ela vem do norte, né? Graças a Deus você tem a MEC, a massa equatorial continental, ela é quente e úmida, é a massa de ar mais influente do Brasil, ela é responsável pela distribuição de chuva por todo o território brasileiro. E aí ela vai ser carregada pelos ventos alísios, que vai trazer esse pouca chuva aí no sertão nordestino. Tá legal? Então, beleza, falamos de semiárido. Vamos agora para o norte. Cara, o norte é interessante. Tá o número 1. Aí, quando vocês imprimirem, vocês vão colocar equatorial úmido. Equatorial úmido. Equatorial úmido, porque a característica do clima equatorial úmido é o quê? É um clima quente e úmido. Cara, eu posso falar do equatorial. Aliás, eu posso falar de todos os climas que eu já pisei em todas as regiões do Brasil. Conheço praticamente 80% do nosso território. Conheço praticamente 80% do território brasileiro. Já pisei em várias cidades, conheço muito bem a região amazônica, tive lá em missão durante 6 meses. E lá tem uma característica muito importante, o clima do norte, porque você vai ter muito calor durante o dia. Aliás, ao longo do ano, você vai ter temperaturas elevadas no norte, né? Eu estava lá em solo amazônico, muito calor durante o dia e todas as noites chovem. Olha, cara, eu vou dar uma atenção, eu peço que aqueles que estão assistindo essa aula me deem uma atenção especial para a região norte. Eu não sei porquê, eu acho que vai cair. Eu estou sentindo assim até uma coisa assim, um arrepio, uma coisa assim, porque ele pode falar de MEC. Cara, se já caiu MPA, já caiu MEA, cara, a gente tem que ficar ligado. Pode cair MEC esse ano. A massa equatorial continental. Olha, a região norte ela é muito especial. Por quê, pessoal? Olha, presta atenção. Olha, primeiro lugar, vamos caracterizar o clima. Equatorial úmido. Por que equatorial úmido? Por causa da proximidade, ela é cortada pela linha do Equador. Isso é a primeira coisa. Clima muito quente, porque eu falei para vocês que 92% do território brasileiro está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Beleza. Agora vamos falar do que interessa, que é a questão da chuva. Pessoal, olha, o que acontece no norte? Você tem árvores na floresta amazônica que medem de 55 a 65 metros de altura. As raízes são profundas. As raízes precisam captar a água do lençol freático para realizar a evapotranspiração. Tá? Raízes profundas. Há pouco tempo, coisa de 3 anos atrás, alguns pesquisadores descobriram um grande aquífero no norte, que é o Alter do Chão.
descobriram grande quantidade de água nesse lençol freático que fica lá no horizonte B do solo. E aí, pessoal, quando essa água sobe, ela fica concentrada nas copas. Cara, as copas das árvores da Amazônia, elas se entrelaçam uma com a outra. Ou seja, você está em solo amazônico, meio-dia parece que está de noite. E aí, o que acontece? Essa grande quantidade de água, olha o bizu agora, pessoal, essa grande quantidade de água que está concentrada na copa das árvores, ela é liberada para a atmosfera em forma de vapor d'água. Então, essa água vai subir para a troposfera. Vai alimentar quem? A MEC. Se a MEC tem esse poder todo de distribuir chuva por todo o território, é por causa dessa evapotranspiração. É por causa desse dinamismo, esse ciclo hidrológico. Essa grande quantidade de água que é dispersada, inclusive alguns pesquisadores viram rios voadores. O que acontece? Agora que vem o bizu. O que está acontecendo na Amazônia de maneira desenfreada? Desmatamento e queimadas. Desmatamento e queimadas. Cara, se eu desmato, se eu provoco queimada, se eu desmato e provoco queimada, olha as consequências. Primeira coisa, anota. Você vai ter a liberação de carbono. Então, anota isso. Ó. Liberação de carbono. O que essa liberação de carbono vai provocar? Você tem o desmatamento, certo? Ó, isso mesmo. Anota isso. Consequência do desmatamento. Cara, a gente está indo para meio ambiente. Olha como é que geografia é cultura. Você vai ter liberação de carbono. Esse carbono que vai ser liberado das árvores quando ela é derrubada, e eu vi isso, eu participei de operações lá sobre isso. Só não posso entrar em detalhes. Quando esse carbono é liberado, ele vai afetar quem? A camada de ozônio. Rompimento da camada de ozônio também se dá pela liberação de carbono por causa do desmatamento. Primeiro ponto, anota isso. Primeira consequência do desmatamento. Liberação de carbono, aumentando o rompimento da camada de ozônio. Tá? Ok, pessoal. Beleza. Segunda coisa. Pessoal, segunda coisa. Quando você desmata, você vai afetar quem? A evapotranspiração. A evapotranspiração é uma bomba, cara. A evapotranspiração é uma bomba. Se você desmata, você vai afetar essa bomba. Essa bomba libera água. E o que vai afetar? Olha, bizu de prova, vai afetar o regime de chuva. Vamos ver um exemplo que aconteceu no Sudeste? Vamos ver? Então, quero que você anote uma coisa. Seca no Sudeste. Opa! Professor, você está viajando. Não. Nós já tivemos, uma possível origem de estiagem do verão no Sudeste. Cara, seca no Sudeste em 2014 e 2017. Nós tivemos seca no Sudeste. Ou seja, com esse desenfreado desmatamento, você não teve chuva no Sudeste num determinado período. Essa seca no Sudeste foi por causa do desmatamento que vai enfraquecer a MEC. Tá? Então, o desmatamento ele influenciou na seca do Sudeste. O que aconteceu? Nós temos dois sistemas que abastecem o Sudeste. Nós temos o sistema Paraíba do Sul, que vai abastecer o Rio de Janeiro, e temos o sistema Cantareira, que abastece São Paulo. O volume principal desses rios diminuiu.
As autoridades, da área de saneamento, essa parte de águas, cara, eles ficaram desesperados. Falei, meu Deus do céu, e agora, cara, se não tiver chuva, né? Se não tiver chuva, como é que vai ser? Começaram a utilizar do volume morto, ou seja, o plano B. Você tem o plano A, plano B. Começaram a se utilizar do plano B. Então, pessoal, muito importante essa questão do desmatamento na questão da influência do clima, do regime de chuvas, tá? Então, deu para a gente dar assim, a gente fez uma abrangência muito boa na questão dos climas. Agora, vamos pegar as questões, pessoal. Eu vou só tomar uma água enquanto vocês vão abrindo o link aí das questões, tá? Só um minuto. Agora, pessoal, vamos pegar as questões aqui para a gente poder trabalhar as questões, que é muito importante a gente trabalhar questões. Todos estão com acesso às questões? São 10 questões de clima? Todos estão com acesso a essas questões? Para a gente poder ir trabalhando? Beleza. Vamos então. Primeira questão, pessoal. Show de bola, pessoal. Leia o texto. Estados Unidos e Portugal tentam esquecer o clima de Manaus. Como acontece antes de todo o jogo da Copa do Mundo em Manaus, o calor e a umidade da capital do Amazonas são assuntos obrigatórios. Cara, o clima lá é muito quente, tá, pessoal? Desta vez, no entanto, os protagonistas da partida a ser disputada na Arena Amazônica estão tentando fugir desse tema. Portugueses e norte-americanos que se enfrentarão neste domingo chegaram à cidade dizendo que o clima não vai interferir no andamento do jogo. As condições climáticas acima da capital amazônica explica-se por quê. Olha, acabei de falar sobre isso, pessoal. Olha, o clima de Manaus, o clima da Amazônia é um clima muito quente por causa da posição geográfica do norte em relação ao Sol. Lembra que eu falei que 92% do território brasileiro, o clima é tropical, tá? Tropical no sentido de ser quente, por causa da posição geográfica. E a chuva, ela é intensa, tá? Ela é intensa, porém, ela está sendo prejudicada por causa do desmatamento, mas o governo já está tomando providências de parar esse desmatamento, tá? Então, a resposta dá 1, letra D de dado. Por causa da posição geográfica que eu falei e a evapotranspiração intensa da vegetação regional. Acabei de falar isso. Parece que eu tinha lido até essa questão, nem tinha lido essa questão antes, e graças a Deus a gente acabou de falar isso, né? Inclusive, a gente terminou os climas com o clima, equatorial úmido. 2. Presente em parte da região sudeste e nordeste, apresenta-se com chuvas concentradas em poucos meses do ano. Olha, chuvas concentradas em poucos meses do ano. Cara, isso já me fala, só nisso, pelo que eu falei, lembra que eu falei do sertão, que você tem longos períodos de estiagem, você tem chuvas muito concentradas no outubro, novembro, uma pequena partezinha do ano. Abrindo uma margem para longos períodos de seca, além das médias de temperatura em torno de 26 graus. Cara, quando ele fala média 26, cara, o clima lá é a partir de 26, não é que é 19, a partir de 26 graus Celsius anuais.
Tais condições favorecem o predomínio da vegetação xerófila. Ó, outra coisa que te levou à resposta semiárido. Vegetação xerófila significa xerófila. Xerofilia são plantas que precisam se adaptar a ambiente com pouca umidade. As cactáceas, que são as vegetações do sertão, elas precisam se adaptar àquele ambiente, um ambiente com pouca chuva. Então, elas têm as raízes profundas que precisam captar a água no lençol freático. Então, a 2, C de casa. Terceira. A coluna da esquerda apresenta tipos climáticos brasileiros e da direita suas características. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Tá legal? Então, vamos lá. Você tem 1, clima equatorial, 2, clima tropical, 3, clima subtropical, 4, clima semiárido. Predominante no território brasileiro, ocupa a parte central com 2 estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Pô, ele está falando de clima tropical. Então, primeiro parênteses, 2. Segundo parênteses, localiza-se nas proximidades da linha do Equador, clima equatorial. 1. Terceiro parênteses, a quantidade de chuva. A quantidade de chuva não varia muito ao longo do ano, mas as temperaturas muito constantemente. Sazonalidade. Sazonalidade, clima subtropical. 3. Último parênteses. Caracterizada por baixa umidade, pouca chuva e elevadas temperaturas. 4. Semiárido. Então, a terceira, B de bola. 4. A quarta, no que se refere aos tipos climáticos encontrados no Brasil, pode-se afirmar o clima tropical apresenta baixos índices pluviométricos? Não. O clima tropical apresenta elevados índices pluviométricos, sim, por causa da influência da MPA com a MTC. A 4B de bola. O clima tropical apresenta verão chuvoso e inverno seco. Viu como é que ficou fácil, pessoal? Aquela frase que eu falei, verão chuvoso, inverno seco. 2 estações bem marcadas ou 2 estações bem definidas. 5. Marque a alternativa que não corresponde aos climas do Brasil. Continental, não corresponde aos climas do Brasil. O continental, a resposta é C. Ele até caracteriza o clima do Brasil. Porém, o montanhoso não. Não tem o clima montanhoso. A gente não tem clima montanhoso. A gente tem o clima tropical de altitude. Tá? Então, às vezes, numa resposta, eu digo para os meus alunos assim, numa resposta, toda ela tem que estar correta, desde o início até o ponto final. Aí o aluno fala assim, caraca, Bizu, eu errei. Por que tu errou? A resposta, ela começa lá, laranja boa, laranja boa, laranja boa. Cara, se você tiver uma laranja estragada, o que vai acontecer com o saco? Vai contaminar todo o saco. Ele, caraca, Bizu, eu errei a questão por causa da última palavra. A última palavra era a laranja estragada. Ele não viu isso por nervoso, né? Eu não estou aqui para julgar, e ele erra a questão. Então, a 5C. 6. O Brasil apresenta a maior parte de suas terras na zona intertropical da Terra. Zona de convergência intertropical. Quando eu falo que 92% do território brasileiro está dentro da ZECIT, isso vai se estendendo pelo Oceano Atlântico e vai pegar até a África subsaariana. O Brasil apresenta a maior parte das suas terras, o que resulta em climas que não apresentam o que resulta em climas que não apresentam as 4 estações bem definidas. E isso está se referindo ao clima subtropical. Por quê? Foi aquilo que eu falei. Por que o clima subtropical não está dentro dessa resposta? Porque o clima subtropical ele não está dentro da zona de convergência intertropical. Então, o clima ele vai ser temperado, porque o ângulo vai diminuir. Então, 6C de casa. 7. É um clima controlado pelas massas de ar equatoriais e tropicais. Cara, massa equatorial, clima equatorial úmido. Tropical, tropical continental. E aí, resposta da 7, equatorial úmido, Boa Vista. A região de Boa Vista está dentro do clima equatorial
úmido. Então, a 7 é Dieza. A 8. O Brasil, em face de sua enorme dimensão e de influência de outros fatores estáticos e dinâmicos, possui uma grande variedade de tipo climático. Assinale o clima, o tipo climático que domina a região sul do Brasil. Pô, quem domina a região sul do Brasil, não só a região, lembra disso, não só a região sul, mas cidades ao sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul. O clima subtropical. Então, 8C de casa. 9. Os climas da região norte, sudeste e sul. Norte, equatorial úmido. Sudeste, tropical litorâneo úmido. Sul, subtropical úmido. Então, 9 é Dieza. E a 10 e última, assinale a alternativa que identifica corretamente um clima presente no território brasileiro em uma de suas características. Clima subtropical, altas amplitudes térmicas. Quando ele fala amplitude, quando ele está falando amplitude térmica, ele está falando da variação do clima frio com clima quente. Então, 10 D de dado. Então, resposta vai ser 1, D, 2, C, 3, B, 4, B, 5, C, 6, C, 7, E, 8C, 9E e 10C. Tá legal, pessoal? E terminamos aqui a nossa aula de clima. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que a gente tenha dado uma passada boa. Peço que vocês possam ter entendido essa matéria. É uma matéria muito interessante. Obrigado, tá, pessoal? Fique com Deus. Agradeço a atenção de todos, tá? Semana que vem estaremos de volta firme e forte. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aí. A prova foi adiada para outubro. Isso, para mim, foi muito bom. Na minha opinião, né? Foi muito bom para os candidatos, para vocês, porque aí vocês vão ter um tempo maior para estudar. Tá? Foi muito bom mesmo. Vocês vão ter pelo menos mais um mês e pouco aí. Obrigado, Daniel Rocha. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras elogiosas. Obrigado, Bruna. Deus abençoe a todos. Ive, Rawane, obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Diego, pelo apoio incondicional. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.